Haddad está soltando um discurso que parte do rombo de 230,6 bilhões é culpa do governo passado. De pagar o calote que foi dado, tanto em precatórios quanto nos governadores em relação ao ICMS sobre combustíveis. Vamos aos fatos. Os precatórios de 2022 foram sim postergados em parte através da PEC dos precatórios que foi aprovada pela Câmara e tudo mais. Essa medida foi tomada para sustentar o Auxílio Brasil criado durante a pandemia. Esse é o primeiro fato. O segundo fato é que o Fernando Haddad tomou a decisão, junto com o governo, de antecipar o pagamento desses precatórios postergados, que seriam pagos até 2027, para serem pagos agora em 2023. E aí a primeira pergunta que me surgiu foi, como que o governo quer antecipar esse pagamento de precatório se não havia dinheiro nem orçamento, né? Então o que eles fizeram? Pediram ajuda ao STF para fazer o seguinte: me ajuda, né, me autoriza a revogar algumas coisas feitas em 2022 em relação a esses precatórios, e a gente quer pagar esses precatórios dentro de crédito extraordinário. O que é crédito extraordinário? Quando você abre exceção dentro das dotações orçamentárias em situações de guerra, calamidade pública, etc. Assim como foi o caso, né, da pandemia. Pois bem, acontece que o governo tentou fazer uma manobra que até então não está em legislação alguma, que é pegar esses juros dos precatórios e colocar como despesa, e não dentro do orçamento primário, como sempre foi feito. Traduzindo, o governo, além de usar então crédito extraordinário, no caso que não é extraordinário, ele quis registrar os juros dos precatórios como despesas. Essa parte das despesas o STF não autorizou, até porque se tivesse autorizado seria considerado contabilidade criativa, para não dizer outros termos aqui. Pois bem, o governo, vendo que já tinha assumido pagamentos dos precatórios e não conseguindo realizar seus planos em relação ao registro desses valores, teve que então arcar com o compromisso e pagar os precatórios em 2023. Além desse valor, um pouco mais de 14 bilhões se referem ao ICMS, que o governo desonerou em telecomunicações, combustível em 2022. Então também teve esse valor aí como, aspas, herança. Mas aí, vamos para as contas então. Desse rombo de 230,6 bilhões, os precatórios pegam 92,4 bilhões e o ICMS compensado para os estados fica em 14,8 bilhões. Fazendo essa conta aí, sobrariam ainda para o colo de Haddad mais de 123 bilhões de reais, que soma aí mais de 1% do PIB. E aí, repito, considerando a arrecadação de mais de 3 trilhões conforme o impostômetro, aumento nas despesas de mais de 12%, e ainda assim fechando com um rombo de mais de 100 bilhões, alguma coisa tem de errado, concorda? Então, obviamente, na época dessa PEC dos precatórios, eu fiz minhas mesmas críticas aqui, afirmando que esse valor estouraria mais pra frente. Mas acontece que se tivessem pagos os precatórios, mesmo assim o governo de 2022 teria fechado as contas no azul, assim como fechou acima de 54 bilhões no azul. Ou se tivesse pago a diferença dos precatórios, fecharia ainda mais de 4 bilhões no azul também. A questão é, este governo, no primeiro ano de governo, aumentou gastos, aumentou impostos, criou vários ministérios, criou vários outros gastos desnecessários e agora quer transferir a culpa e não assumir a responsabilidade pela má gestão.